Aleluia! Quanto sabe que a nossa salvação, ela contém muitos bônus. A nossa salvação por Deus, ela não foi apenas para nos tirar de um lugar ruim e nos colocar em um lugar melhor, mas a salvação de Deus para nós, ela aconteceu para que nós possamos viver a plenitude daquilo que Deus criou eu e você para viver na terra. E a nossa vida, ela é muito mais do que nós estamos vivendo nesses dias. Talvez você tenha alguma expectativa, ou talvez não, ou talvez você esteja frustrado, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus criou você para viver o melhor, do melhor, do melhor. Deus criou você para viver de uma forma que o nosso pensamento não pode entender, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mãos apalparam, nem jamais penetrou no coração do homem, tudo o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Gente, obrigado, viu? Uma salva de palmas para essa galera linda, maravilhosa. Fizeram um trabalho maravilhoso e eu estou apanhando aqui para ligar o meu próprio computador. Olha, interceda por mim aí. Consegui. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom que você já sentou. Que bom que você está preparado. Só um instante. Aleluia. Antes vamos bater um papo aqui rapidinho. Eu quero que você seja sincero com você mesmo. Mas não precise demonstrar, não precisa levantar a sua mão, não se manifeste. Mas eu quero uma reflexão de você nesse momento. Eu me sinto um pouco assim. Hoje nós estamos no mesmo barco, nós vamos entrar no mesmo barco juntos hoje, viu? A primeira pergunta que eu faço para vocês: se você já se sentiu perdido, ou se às vezes você ainda se sente perdido. Seja sincero com você mesmo. A segunda pergunta é se você se sente só, ou se você já se sentiu só, se você já se sentiu confuso, se você tem certeza da sua razão de existência, ou se às vezes você ainda fica pensando. Pensa aí um pouquinho. Dou 2 minutinhos aí para você pensar e refletir sobre a sua razão de existência, sobre a solidão, sobre a confusão na cabeça, sobre a ansiedade, sobre tudo que você se sinta que pode mexer com você e te tirar daquilo que Deus criou você para ser, que às vezes isso acontece com a gente, mas essa não é a vida que Deus escolheu para a gente viver. Deus tem muito mais para a gente. Eu vou tomar uma aguinha aqui, que minha boca já está seca, nem comecei. Aleluia. Salmo 68, no versículo 5 e 6, diz o seguinte: Pai para órfãos e defensor das viúvas. Pai para órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários e Ele liberta os presos para a prosperidade. Mas os rebeldes
vivem em terra árida. Salmos 27, no versículo 10 diz: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Por que eu introduzi a mensagem dessa maneira? Porque essa igreja, o nosso pastor, os pastores dessa igreja, eu, a Lilian, nós temos uma responsabilidade de viver a vida na sua totalidade, na plenitude daquilo que Deus nos criou para ser. E a nossa maior realização é poder fazer isso para todo e qualquer ser humano que se deparar com a gente ou que passar pela nossa vida. Eu estive em viagem a trabalho essa semana e eu fui para o Espírito Santo. E eu estava no interior do Espírito Santo, numa cidade chamada São Gabriel da Palha, uma cidade pequena. E eu passei por uma outra cidade chamada Colatina, e toda vez que eu viajo, principalmente quando eu viajo só, eu gosto de tirar um tempo para refletir um pouquinho, para observar a natureza, para observar as pessoas. Em ambas cidades, eu gosto de conversar com as pessoas que me atendem nos restaurantes, as pessoas que me atendem na rua, ou que me dão um panfleto no farol. E toda vez, Deus fala muito comigo. Tinha duas meninas num município chamado Serra, na Grande Vitória, entregando panfleto no farol. Uma educação maravilhosa, chegou tudo bem, um panfleto para você. E eu comecei a observar aquelas meninas, e eu falei: meu Jesus amado, alguém precisa introduzir essas meninas no céu, no reino do Filho de Deus. E aí eu fui para Colatina, para outra cidade, e as pessoas começaram a me atender no hotel, em qualquer lugar que eu estava. E eu vi a simplicidade daquelas pessoas, e alguma dificuldade às vezes, por causa da criação, por causa da cultura local, ou por causa de não ter algumas instruções, ou não ter um orientador. E aí eu começava a perceber aquelas pessoas, e eu falava: gente, quanto potencial inexplorado! Quanta gente precisando, sabe, ser levantada, precisando ser amada, ser cuidada para levantar outros. E aí eu fui numa padaria e a simplicidade das pessoas mexia muito comigo. E eu começava a perceber naquelas cidades que eu estava, e eu falava: Senhor, o mundo é muito grande, o Brasil é grande, a gente tem muito o que fazer por essas pessoas, e o que a gente vai fazer por elas? Aí o Senhor fala comigo: faça por você e faça por elas. E aí eu estava no avião voltando para São Paulo, e aí eu estava lá pensando numa mensagem que eu gostaria de trazer para vocês. E aí de repente eu comecei a ler a Bíblia lá dentro do avião, e Deus falou para mim: não é essa mensagem. E eu falei: amém, Senhor. Não é essa mensagem. Eu falei: amém, Senhor. Qual a mensagem? Qual a mensagem? Aí eu falei: você nunca está só. Aí eu falei: amém, eles nunca estão só. E quando Deus falou eles, Deus estava falando de vocês que iam vir aqui nessa noite, de vocês que já receberam Jesus como Salvador. Aleluia! Nós nunca estamos só. Aquele que está conosco é o mesmo que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. É o mesmo que estava com José, quando ele foi lançado numa cova, num buraco para ser vendido como escravo. É o mesmo que estava na cova dos leões. Mas vamos lá. Aleluia. Ele é pai dos órfãos e defensor das viúvas. Ele dá aos solitários um lar. Em João, no capítulo 13, vamos começar aqui a mensagem agora. No capítulo 13, no versículo 36, perguntou-lhe Simão Pedro a Jesus: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, você não pode seguir-me agora, mas mais tarde me seguirá.
Aí Pedro falou: como assim? Eu vou parafrasear aqui. Como que eu não posso te seguir agora? Eu estou aqui contigo. Um pescador, gente. Um simples pescador que se encontrou com Jesus. Aí, como assim? Eu vou dar minha vida por você. E eu quero uma reflexão nessa parte que Pedro falou. Como assim eu não posso ir com você? Eu vou dar minha vida por você. E aí eu lembrei do nosso comportamento, do meu comportamento, que às vezes a gente fala: você é crente, eu sou crente. Você é cristão, eu sou cristão. Você serve a Deus? Sim, eu sirvo a Deus. Mas quando a circunstância se depara diante de nós, a gente não tem firmeza, a gente não consegue prosseguir, a gente fica confuso, a gente se sente só no nosso lar, a gente se sente sem amigo, sem companheiro, e às vezes confuso, não sabe o que é o nosso futuro, para onde a gente vai, o que Deus criou a gente para ser. Só eu me sinto assim. Agora você pode fazer um sinal. Quantos já se sentiram assim? Mas não é essa vida que Deus preparou para a gente? E aí, no versículo 38, Jesus respondeu para Pedro algo fantástico. Jesus falou: você vai dar a vida por mim? Aí Jesus falou: em verdade eu te digo, Pedro, não cantará o galo até que você tenha me negado 3 vezes. Quantas vezes a gente falha, e a gente se levanta, e a gente fala: eu nunca mais vou errar nisso. E amanhã a gente pisa na bola de novo. Ou no mesmo dia, ou no mesmo instante. E a gente muitas vezes se sente condenado, sem forças, não quer caminhar, não quer avançar. E a gente fala: poxa vida, não tem jeito para mim, para onde que eu vou? Não, isso é uma mentira do diabo. E a prova disso é que Jesus fez com Pedro, posterior a esses episódios. Em João no capítulo 14, do versículo 1 ao 27, Jesus continua essa mensagem para Pedro, e ele fala: não se turbe o seu coração, não fica preocupado. Sabe por que eu estou trazendo essa mensagem? Porque eu tenho, graças a Deus, a honra de ter muitos amigos, de ter vocês, de ter os companheiros, de ter a galera que serve aqui na igreja, no Jump. É maravilhoso, e às vezes a gente gosta de estar junto, às vezes a galera gosta de estar junto comigo, mas às vezes a galera se sente só, e às vezes eu me sinto só. Vocês estão entendendo? E às vezes a gente quer estar com o nosso amigo, com o nosso colega, que é top, é muito legal, mas existe um companheiro muito melhor do que eu, e muito melhor do que o seu amigo. E aí Jesus fala o seguinte: não se turbe o vosso coração, não fica preocupado, creia em Deus e creia em mim. Na casa de meu pai, ou para onde eu vou, existem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, eu virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Para onde eu vou, vocês conhecem um caminho. Ele dizendo, aí olha que legal, disse Tomé ao Senhor: não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? Mais uma reflexão: aqueles que andavam com Jesus, que viam Jesus praticando os milagres, que foram chamados por Jesus, ainda não estavam vendo o futuro deles em Jesus. Aí respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. O caminho não é o Israel, o caminho é Jesus. O caminho não é o seu amigo, sinto lhe dizer, mas o caminho é o Senhor Jesus. Se você aceitou entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você tem que viver por Ele. Você tem que ser guiado nos seus passos por Ele. Aí Jesus falou: se vocês me conhecesses a mim, também conhecereis o meu Pai. E desde já o conheceis e tenho visto. Jesus está falando: vocês estão vendo o Pai. Aí Felipe disse: Senhor, mostra no Pai, isso nos basta. Olha que interessante, eles estavam com o mestre e não conheciam o mestre, e Jesus falando: vocês estão vendo o Senhor aqui,
E aí Jesus fala: vocês estão vendo o Senhor para eles. E imediatamente um cara se levanta e fala: mostra-nos o Pai. Isso é interessante demais, porque muitas vezes eu tento instruir alguns amigos pelas minhas palavras. Eu tento instruir, claro, com conselhos, mas o maior conselheiro é aquele que está do seu lado, que está dentro de você. E nós vamos chegar lá. Aí Felipe disse: Senhor, mostra-nos Pai, isso nos basta. Respondeu Jesus: há tanto tempo eu estou convosco e ainda não me conheces. Mais uma reflexão. Há quanto tempo nós estamos servindo a Deus? Alguns de nós nasceram na igreja, e a gente talvez se confunde que conhecer a Jesus é só algumas letras e algumas histórias. Não! Conhecer a Jesus é você ser guiado por Ele, e você ser testemunha do céu em qualquer lugar, em qualquer instante, em todo lugar que você põe a planta dos seus pés, a todo momento. Eu já falei isso aqui algumas vezes e eu repito: eu vou fazer 38 anos dia 10 de outubro. Os dias passaram muito rápido para mim. Como está sendo o seu dia? Como está sendo o meu dia? Será que está tendo razão para a nossa existência? Será que nós estamos fazendo valer a pena de verdade? No versículo 10, volta no 9, respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo eu estou convosco e ainda não me conheceis. Quem me viu, a mim, viu o Pai. Como você diz, Felipe, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E aí Jesus fala: as palavras que eu vos digo, não digo-as por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Que consciência tão extraordinária de Jesus. Que consciência tão extraordinária de que aquilo que a gente pode fazer não vai ser das nossas próprias mãos. As coisas que a gente faz com as nossas próprias mãos são limitadas, mas as coisas que Deus faz com as mãos dele são ilimitadas. Vocês entendem isso? Deixa Deus te usar. Aí Jesus continua no versículo 12: em verdade eu vos digo, aquele que crê em mim, este também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Vamos voltar aqui no versículo 12. Aquele que crê em mim, este fará obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque ele vai para o Pai. Mas calma aí, que ele foi para o Pai, mas ele não deixou a gente na mão. Você que está aí me olhando, nós podemos fazer, e nós vamos fazer. Porque a razão desse encontro não é para a gente ouvir uma música e cantar somente. Cada coisa tem o seu lugar. A razão desse culto é que está sendo dada uma oportunidade para mim e para você nesses dias, de entrar no grande avivamento dos últimos dias e deixar ser usado por Deus. E eu não quero que a gente deixe isso na nossa vida para o futuro. Não, alguma coisa vai acontecer hoje. Eu preciso correr com essa mensagem, porque algo ainda vai acontecer hoje na nossa vida. Aleluia! Tudo quando pedires no meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome eu farei. Jesus está falando: eu vou para o Pai, mas o meu nome vai ficar, não só o meu nome. E aí no versículo 16 Jesus fala o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador. Diga: ajudador. Quem precisa de ajuda aqui? Eu preciso de um guia, eu preciso de um ajudador, para que fique convosco para sempre,
a saber, o Espírito da verdade, diga, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vocês conhecem, porque ele habita convosco e estará entre vós. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei a vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama também será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aí perguntou Judas, não Iscariotes, tá? O que houve, Senhor? Que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos, e faremos nele morada. Aí a gente fala, não, mas Deus faz morada na gente. Não, nós temos o Espírito Santo. Aí Jesus fala, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Olha, as palavras que está ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Que reunião era essa, hein, pastor Davi? Que reunião extraordinária, hein? Jesus falando de grandezas, coisas profundas, para uma galerinha que não estava entendendo. Mas ele não se importava, porque ele sabia que ele ia deixar alguém que ia resolver toda a parada. No versículo 25, essas coisas eu vos tenho falado, estando ainda convosco, presencialmente. Mas o ajudador, diga o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Aleluia. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Como a gente aprende aqui no Rema, é muito legal. Quem sabe aqui o significado de tudo? Tudo é tudo, né? O Espírito Santo, ele pode nos ensinar tudo. Tudo o quê? O que você vai aprender na universidade também. O que você vai desenvolver no seu dia a dia também. Mas a Bíblia fala que ele também revelará a nós as profundezas de Deus. Em Tiago, no capítulo 4, tem uma palavra bem forte aqui, que começa assim no versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura, não vem disto, dos vossos deleites? Que nos vossos membros guerreiam, ou seja, dentro da gente, com a nossa carne, etc. E ele continua no versículo 2: cobiçais e nada tendes, invejais e não pode alcançar, logo combateis e fazeis guerras, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis maus, para gastar de vossos próprios deleites. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se em inimigo de Deus. Eu citei aqui Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu citei Daniel e eu citei José do Egito. Ambos tinham um relacionamento com Deus, certo? Mas por que eu fiz questão de trazer Tiago capítulo 4? Porque o nosso pastor tem falado aqui na nossa igreja, cuidado com as distrações. Existem coisas que a gente tem ouvido que não vai levar a gente para lugar nenhum. Nós estamos expondo os nossos olhos, os nossos ouvidos, aquilo que, em vez de nos acrescentar, tem nos tirado. A minha esposa, vindo para cá, ela foi ao salão fazer a unha, foi, amor? E ela veio triste no carro e comentou algo que
Um rapaz se suicidou ontem, porque estava com ansiedade, ansioso. E aí eu percebo que se eu ficar no celular, por exemplo, mais de 2 horas às vezes, fazendo alguma coisa, eu começo a ficar ansioso também. Olha que interessante. Existem coisas que estão roubando o nosso lugar em Deus. E não é só em nós, muito mais no mundo, está muito forte isso. E a gente precisa dar um basta. A gente precisa se levantar com uma voz altiva. E essa oportunidade Deus está nos dando hoje. A gente pode sair daqui diferente. É claro que eu quero que as pessoas sejam salvas. É claro que a gente quer que a igreja esteja cheia de pessoas salvas, abençoadas, cheia de Deus. Mas nós queremos muito mais que nós aqui, que vocês se levante de uma forma hoje diferente do que você entrou aqui. E você diga sim para o Consolador, porque você não está só e você não deve estar só. A circunstância e o nosso dia a dia às vezes quer dizer para a gente que a gente não tem amigo, quer dizer para a gente que a gente está isolado, quer dizer que a gente está de escanteio, mas isso é uma mentira. Sabe por que isso é uma mentira? Porque é dando que se recebe, você recebe de Deus, e na sua maior necessidade, na sua timidez, você vai se levantar e você vai amar alguém, e você vai estender a mão para alguém, e tudo aquilo que fazia falta para você vai começar a tocar a vida de outras pessoas, e você vai começar a perceber Deus dentro de você, e você vai falar: nossa! Vocês estão entendendo? A gente não se move porque a gente acha que a gente não tem. A gente não se move porque a gente acha que a gente nasceu tímido. Não, você não nasceu tímido. Você nasceu como imagem e semelhança de Deus. Você nasceu para fazer a diferença. Você nasceu para ver uma necessidade e resolvê-la imediatamente. Não é no futuro, é na hora. Como Jesus falou, as palavras que eu digo são espírito e vida. Dentro de você pode sair vida que vai alcançar a vida de alguém, que vai alcançar você hoje, que vai alcançar o seu familiar. Mas eu não estou dizendo numa palavra positiva, eu estou dizendo de uma palavra cheia do Espírito Santo de Deus. Eu não estou falando para você sobre, como o pastor João Duí diz, sobre autoajuda. Eu estou falando de ajuda do alto. Aleluia! Diga: Deus é bom. Versículo 7 do capítulo 4 diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeita-se a Deus e resista. Alguém tem a Bíblia Olive Tree aqui? Hugo, presta meu celular para mim, por favor. Abra aí, Hugão. Pega meu celular para mim. Aleluia. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus, e ele se chegará a vós. Limpe as mãos, joga tudo que é fora. Limpe as mãos, pecadores, joga o pecado fora. Limpe o espírito vacilante ou a confusão. E vamos purificar o nosso coração nessa noite. Versículo 10: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Hoje é o dia da gente deixar tudo nos pés dEle. Hoje é o dia de você não voltar para casa da mesma forma, não. Eu não aceito isso. Você é uma pessoa grande na terra. Em Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, diz o seguinte: não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Precisa estar junto, para quê? Para cantar, para falar salmos, precisa estar junto desse galera aqui, ó. Agora, quando você estiver junto, não pensa que você vai estar junto para poder ganhar ou para receber algo, mas vem para dar. Vem para dar um abraço. Rompe com tudo aquilo que te limita. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus. Fala com você.
Eu li num livro uma vez uma mensagem extraordinária, que o Filho de Deus seria muito diferente se ele usasse a palavra de Deus para falar mais com ele do que com os outros. A gente anda por aí com a nossa cabeça sendo bombardeada. Usa a sua voz para falar com você mesmo, pela palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Dando sempre graças a Deus por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. E eu trouxe o significado dessa palavra aqui, sujeitar. Significa organizar, subordinar, colocar em sujeição, obedecer, submeter ao controle de alguém. Deixa o Espírito Santo falar com você. Render-se à admoestação ou conselho de alguém. Obedecer, estar sujeito. No termo militar, organizar, dividir uma tropa. Cooperar, assumir responsabilidade. E o significado mais extraordinário para mim é esse aqui, ó. Levar a carga uns dos outros. Quer ser diferente? Como Jesus nos instrui, tudo que você desejar para você, tudo que você quiser para você, faça para alguém. Eu quero dar a oportunidade para o pastor Davi orar por nós. O pastor Davi vai orar por nós e você deixa a sua timidez de lado. Eu quero que você feche os seus olhos, que você levante as suas mãos.